Bom, então ainda sobre a frequência cardíaca, né? É necessário que o indivíduo esteja pelo menos a 3 minutos em repouso. Esses são os cuidados que a gente deve ter, tá? Para poder dar tempo dos batimentos voltarem ao normal, porque quando eu estou andando, quando eu estou fazendo alguma coisa, é normal que os batimentos cardíacos acelerem um pouco, tá? Então, por isso é necessário esperar pelo menos 3 minutos com o paciente de repouso. É importante também considerar se houve ingestão de substâncias que alterem as contrações cardíacas, né? Como alimentos cafeinados, fumo, bebida alcoólica, há mais de 30 minutos. E também é importante a gente saber quais são os medicamentos que esse indivíduo toma, né? Porque muitos medicamentos, né, eles têm princípios ativos que vão interferir no sistema cardiovascular. Aí, exemplos são os remédios antihipertensivos, né, remédio para pressão, diuréticos, broncodilatadores, entre outros. O fisioterapeuta ou o examinador, ele deve investigar as condições emocionais do paciente também, né? Porque várias situações, né, como o nervosismo, ele pode alterar a frequência cardíaca, inclusive para mais. Deve ser, né, correlacionadas as informações que a gente pegar da frequência cardíaca e associar ela com a presença de outras doenças, né? Porque aí só assim eu consigo entender o quadro clínico do paciente. E durante a prática de atividade física, a frequência cardíaca também apresenta valores diferentes. Então, não posso aferir a pressão logo após a atividade física, né? Por isso que eu tenho que deixar esse paciente pelo menos 3 minutos em repouso. Bom, um outro sinal vital que a gente vai ver é a frequência respiratória, que é a quantidade de respiração de um indivíduo durante um tempo de 1 minuto. Então, a frequência respiratória é a verificação da quantidade de ciclos de respiração que realizamos. Cada ciclo de respiração equivale a uma inspiração, que é quando eu puxo o ar para dentro, e uma expiração, que é quando eu jogo o ar para fora, né? Então, o ciclo respiratório, então, é a soma de uma inspiração com uma expiração. Então, aqui eu tenho uma inspiração, então eu puxo o ar para dentro e tem a expansão do pulmão, e uma expiração, né, que eu jogo o ar para fora e o meu pulmão diminui, né? Então, para que as células possam realizar suas funções, é necessário a presença de oxigênio, né? Esse processo ele se dá então pelo sistema respiratório, que é constituído, né, desde o nariz até os pulmões. Então, durante um ciclo respiratório, o ar ele vai entrar pelas narinas, passar pela faringe, depois pela laringe, para a traqueia, para os brônquios, bronquíolos e atingir os alvéolos, né? Lá nos alvéolos é que o ar vai entrar em contato com o sangue, né? E passar então o oxigênio então para o sangue. Essa troca de gases entre o sangue e os alvéolos, então, ela é chamada então de hematose. Aqui, né? Só para a gente entender, então eu respiro, né? Então meu ar vai entrar pela narina, vai passar pela faringe, né? Pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios. Aí aqui dentro eu tenho os bronquíolos e essas ramificaçõezinhas aqui são então os alvéolos, tá? Então esse é o caminho do ar. Na expiração é o contrário, né? Então alvéolos, bronquíolos, né? Brônquios, laringe, faringe, nariz, ok?
Então, a verificação da frequência respiratória, ela também não se limita somente ao ciclo respiratório, né? Mas é importante para a gente ver como que está a regularidade desse ritmo e como que está a expansão da caixa torácica e da parede abdominal. Aí existe 3 tipos de respiração. A respiração torácica, que é aquela em que o indivíduo respira somente com a parte superior do tórax, né? A respiração abdominal, né? Em que o paciente tem o movimento apenas do abdômen, e a mista, que junta as características tanto da respiração torácica quanto da respiração abdominal. Então, quais são os instrumentos, né, que eu preciso, então, agora, para verificar a frequência respiratória? De verdade, aqui, eu só preciso agora observar. Ao mesmo tempo que eu tenho que explicar para o meu paciente o que eu vou fazer com ele, eu não posso deixar que o paciente veja eu contando o ciclo respiratório dele, porque muitas vezes ele tende a alterar esse ritmo, né? Quando ele vê que a gente tá contando. Então, o ideal é que eu conte a frequência cardíaca. Logo depois de contar a frequência cardíaca, eu continuo com os dedos, né? Indicador e médio lá no pulso e começa a contar sem o paciente perceber que eu estou contando a respiração deles, tá? E aí, de novo, eu preciso, então, de um relógio de ponteiro para eu contar os segundos, tá? Porque aí dá para eu saber quando eu vou iniciar e quando eu vou finalizar a contagem. Outra forma, né, de verificar a frequência respiratória é por meio de aparelhos de manutenção da respiração, né, como aqueles encontrados nos ambientes hospitalares, como em UTI, por exemplo, que são nos respiradores mecânicos. A unidade de medida, né, da contagem da respiração também é 1 minuto, né? Então, a gente fala em RPM, a sigla é RPM, que significa, então, respirações por minuto, né? Então, a frequência respiratória, então, ela é verificada, então, pelo meio da observação dos movimentos produzidos, né, nos ciclos respiratórios. E para facilitar a contagem, o examinador ele deve eleger ou a inspiração ou a expiração, né? E aí sim eu marco o tempo, tanto inicial quanto final. Bom, então aqui, né, quando eu tenho uma alteração desse ciclo respiratório, eu posso ter ou uma respiração muito rápida ou uma respiração muito lenta, tá? Quando eu tenho uma respiração, né, além do valor normal, né, uma respiração muito rápida, eu falo então a taquipneia. Quando esse valor é menor do que o normal ou a respiração está muito lenta, eu falo em bradipneia, ok? E aqui eu tenho, então, os valores normais, né? Então, para um recém-nascido, é de 30 a 80 respirações por minuto, 6 meses, de 20 a 30 respirações por minuto, de 1 a 4 anos, de 20 a 40 respirações por minuto, e no adulto, de 10 a 20 respirações por minuto. Então, aqui, né, o indivíduo em repouso, a inspiração e a expiração. Então, eu escolho ou a inspiração ou a expiração para poder contar, tá, durante 1 minuto. Os cuidados que a gente deve ter. Então, os valores de referência são do indivíduo em condições normais e repouso, né? O ideal é sempre informar o indivíduo
o procedimento que está sendo realizado, né? Como eu já falei. Porém, algumas pessoas podem, então, modificar a sua respiração durante a verificação. Então, a gente recomenda, então, contar os ciclos respiratórios logo após a contagem da frequência cardíaca, né? E aí, o examinador, né, finge ou simula, né, que ainda continua contando, ok? Os cuidados observados para a frequência cardíaca são os mesmos para a frequência respiratória. A temperatura, que é um outro sinal vital importante, né? Para que as reações químicas, né, aconteçam nas células, é necessário uma temperatura, né? Que é uma temperatura ideal. O conjunto dessas reações químicas, né, vai dar o nome, então, de metabolismo. A temperatura corporal, então, ela é o resultado do equilíbrio entre o calor produzido e o calor eliminado pelo corpo, tá? Então, a gente não esfria, ok? A gente perde calor. Então, os mamíferos, né, inclusive nós humanos, são seres homeostáticos, né, homeotérmicos. O que é isso? São indivíduos que mantêm a temperatura corporal constante sem depender da temperatura externa. E aí, lá no cérebro, né, existe uma estrutura que se chama hipotálamo. E aí, o hipotálamo é a estrutura que regula a temperatura do nosso corpo, né? Então, o hipotálamo, ele comanda a manutenção da temperatura corporal. Em caso de temperatura corporal elevada, por exemplo, eu estou com febre, normalmente eu começo a suar mais, né? Eu começo a urinar mais, né? Porque aí eu começo a perder urina, tá? Porque eu vou mais vezes ao banheiro para poder eliminar calor, tá bom? Então, na hora que eu falo, né, um aumento maior da quantidade de suor, a gente fala em sudorese, ok? Quando eu falo em aumento da quantidade e da frequência de eliminação de urina, a gente utiliza então o termo de poliúria. Os instrumentos que a gente vai precisar é um termômetro, né? E os mais utilizados são os de mercúrio ou os digitais. O de mercúrio, eles são mais fidedignos, mas a gente já não encontra mais eles para comprar com tanta facilidade, porque a Anvisa tirou ele do mercado, porque quando ele se quebra muito fácil, né? E aí o mercúrio, ele é altamente cancerígeno e aí ele, né, a pessoa pega, a pessoa limpa, a pessoa lava esse pano e aí ele contamina outras coisas, tá bom? A unidade de medida, então, é em Celsius. Então, como que eu meço, então, a temperatura, né? Primeiro lugar, asepsia das mãos e do termômetro, tá? Com álcool 70%. Eu devo expor, né, para o meu paciente o que eu vou fazer, que a gente já viu lá atrás. Caso esteja utilizando um termômetro de mercúrio, né, a gente tem que abaixar essa coluna de mercúrio até mais ou menos 34 graus Celsius, para depois eu colocar o termômetro no paciente. Aí eu vou deixar o termômetro no local de verificação por um período de 3 a 5 minutos, né? E aí logo depois eu leio o resultado, ok? Quando é o termômetro digital, ele apita e eu tiro, tá? Os locais de aferição normalmente são boca, reto e axila. Nós, fisioterapeutas, na clínica, a gente utiliza o axilar. Então, aqui, né? Um termômetro de mercúrio, o termômetro digital, tá?